Alô, alô, já por aqui em direto. Quem estiver por aí, começa aqui a deixar um olá. Onde é que vocês estão? Estão na vossa hora de almoço? Em que sítio é que estão? Estão ao ar livre? Estão no escritório? Estão no carro? Em que sítio do país? Porque isto são coisas que eu gosto de saber, principalmente hoje, que vamos entrar em prática, que vamos praticar à hora do almoço. Eu dou sempre aqui uns minutinhos de espera para que mais pessoas se juntem. E quem for entrando, para além assim de escrever onde é que está, se conseguirem, que há pessoas que não conseguem escrever, mas quem conseguir, olha, já temos aqui a Armanda no Porto, com a minha bebê no colo a dormir. A tua bebê vai receber também esta prática. Aqui a nossa Catarina também. Quem está a entrar pode começar-se também já a conectar aqui com a música, com este espaço, com este tempo. Joana, bom dia. Em Aveiro, a nossa Daniela, no escritório. Em Lisboa, quase a chegar ao jardim. Que maravilha. Anda cá. O Azuki também se vai juntar. É a segunda vez que na hora da aula o Azuki se junta. Acho extraordinário. Ontem não. Mas é a segunda vez, na primeira aula e hoje, que ele se vai juntar. Luísa, olá minha querida. Rui. Em casa. Pronto, o Azuki também vem, é lindo, não é? Os animais sentem, também ele vem dar a sua frequência e a sua energia. Torres Novas, muito pertinho de mim, a Luísa. Sarinha aqui da nossa comunidade, portanto temos aqui algumas sementes da casa de Cid, em Baião, no jardim, tão bom. Gilotrar, céu cinzento hoje, mas com o coração cheio de luz, que lindo. Um beijinho para os filhos, Suzy. Odivelas, boa. Açores, como eu adoro São Miguel. Um beijinho, Joana. Digam-me uma coisa, quem está por aí já, confirmem-me se estão a ouvir a música. Não está muito alta para já. E se conseguem ouvir a música e a minha voz. Flávia, a partir do Algarve. Que bom. No escritório. Boa, vamos... É todos a fazermos aqui assim uma pausa na hora do almoço. E... na verdade, é um excelente exemplo daquilo que nós podemos fazer todos os dias. Não precisa de ser porque há uma aula. Nós podemos começar amanhã connosco, mas depois temos também uma hora de almoço em que façamos ali 10, 15 minutos. Vocês vão ver que o que eu vou ensinar hoje não é uma coisa que leve muito tempo, mas que tem impacto, que muda muito rapidamente a nossa vibração, a nossa frequência, como eu ontem ensinei. Quem por acaso possa estar aqui hoje, que não viu a aula de ontem, eu aconselho mesmo a ver em primeira, a segunda, as explicações e depois praticar. O praticar não vai carecer dessa explicação, mas vai fazer mais sentido e o facto de fazer mais sentido acaba por ter mais impacto, porque a mente recebe melhor, não é? Essa informação. Ouve-se bem. Excelente. Boa. Então é assim. Eu ontem tinha-vos dito que tinha um presente, não é? E o presente foi este, haver uma terceira aula, uma aula em que vamos praticar em conjunto. E, para além disso, eu tenho um outro presente. Vou só aqui pausar a música, que eu queria fazer só o teste convosco. Eu tenho outros 2 presentes, na verdade, que eu acredito que depois vai fazer com que a energia se expanda ainda mais, que o humor venha cá mais para cima e que isto porque há um aumento da confiança, da fé, porque eu muitas vezes posso-vos estar a dar o meu exemplo e às vezes as pessoas, sei lá, nós às vezes temos a tendência para achar que é aquela pessoa que se calhar vem com alguma coisa já preparada ou especial e não nos colocamos a nós como alguém que tem uma sabedoria inata que nasce consigo.
e nós todos temos uma sabedoria inata que nasce connosco. Então eu hoje tenho 2 presentes. Tenho 2 alunas que têm uma história muito bonita e impactante e que a história delas, na verdade, é uma forma de tu hoje te inspirares. E sempre que tu achares que não é possível e que a tua mente duvidar, podes vir a esta aula, podes colocar aqui o play, a gravação a tocar, e ouves estas 2 mulheres que realmente dizem, ok, isto realmente é algo que se trabalha e que se conquista. São estados que nós alcançamos. E os estados é que depois fazem tudo o resto, não é? Tudo começa e germina em nós. Mais presentes, sim, Cláudia. Então eu vou juntar aqui à conversa a Susana. A Susaninha, olá Susana. A Susana é uma querida porque ela está de férias e mesmo assim aceitou este convite de se juntar a nós e de vir dar o feedback dela. A Susana fez connosco a formação em Yoga e Meditação, agora está na comunidade e foi uma mulher que fez assim uma reviravolta enorme à vida dela. Teve assim uma grande reviravolta durante o curso, após o curso, e Susana, eu gostava muito que quem está do lado de lá, ao te ouvir, hoje sentisse assim o coração a alargar e dizer, ok, tu és um exemplo, tu és uma inspiração e que as pessoas do lado de lá possam receber o teu exemplo. Olá, sabes que para mim é sempre uma honra estar onde tu me convidares, eu vou estar. Eu posso estar de férias, até posso estar na lua, tudo se consegue com fé, não é? Então, se calhar só para perceberem um pouco, eu era do mundo da gestão, não tinha nada a ver, está bem? A minha vida era tudo em piloto automático, não é? Sempre a correr. Eu sentia que aquele não era o meu propósito, apesar de ter a certeza que na altura que era aquilo que eu queria e adorava até o que eu fazia, na verdade. Mas sentia que ali algo não estava bem. De repente tive que parar, então eu não ouvia voz, não é? Parei através de um grande embate físico que tive com a minha saúde. Apesar de eu já te conhecer, eu li o meu primeiro livro teu, foi Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, já há bastante tempo, só que nessa altura, não é, ainda estava hospitalizada e curso de meditação e yoga da Ruth Caldeira e Tiago Ferreira, eu, pronto. Aquela voz saiu-me, disse é isto. Portanto, eu mudei mesmo radicalmente, está bem? Mas foi preciso ir para essa formação, foi preciso libertar ali muito padrão, foi libertar aquilo que não me servia mais, que já me serviu, não é? Não foi nada fácil, não foi fácil, não foi mesmo, foi assim uma luta bem, bem grande, que é certo que as coisas começaram a correr de outra forma, eu comecei a ganhar consciência, eu comecei a ter mais fé em mim, eu comecei a ir buscar aqui dentro aquele amor que eu tinha por mim, não é? Deixei de ser tudo para o outro, comecei aqui a entrar quase como numa autocura, não é? Depois, a partir daí, as coisas começaram a fluir, mas a fluir tudo bem rápido, não foi lento, não é? Foi tudo uma questão de um ano. Ou seja, eu estava a terminar a formação e de repente apareceu-me uma loja, um espaço que eu adorava ter, na altura que aquilo é tudo é tudo biológico ali à volta, um espaço muito bonito. Falei com o senhorio disse: não, não, se é só para outubro, eu não te posso arrendar, porque de todo, isto estamos a falar em abril, e disse que não me arrendava, e eu só lhe disse assim: olha, mas esta loja vai ser minha. Dei ali um comando, sabes, tudo aquilo que tu me ensinaste, e eu integrei e comecei a fazê-lo, na verdade. E o que é certo é que cheguei a setembro, finais de agosto, setembro, liguei e ele disse: é aquela menina, não sei o que, da loja, a loja fica-te assim, não há problema nenhum, porque parece que ele disse mesmo assim esta palavra, parece que colocou ali um agouro e eu não conseguia alugar a loja. E digamos que a loja em Santa Maria da Feira, num dos melhores sítios de lá, portanto, era uma loja que seria fácil de alugar, todas as outras alugaram-se muito rapidamente, aquela não ficou à minha espera, não é? E agora, não é, todos os dias, o que eu levo também às minhas alunas com este amor, não é?
eu digo mesmo que é esta vibração, não é? Que eu sinto aqui, mesmo quando estou a dar as minhas aulas, eu antes digo sempre, eu dou através de, não, não sou eu, na verdade, este corpo físico, é algo que vem dentro de mim, sabes? É algo que dá aquelas aulas, apesar de esta mudança que se traduziu aqui dentro, vem aqui para fora. É sentido mesmo. E também a última, o que me aconteceu, portanto, estamos agora em julho, portanto, foi no ano passado, ali no final do ano, comecei a ter umas manchas na minha pele, brancas, um problema de pele, segundo os médicos, que era grave. E ele começou-se a espalhar, não é? Nos braços, eu até estava com receio que viesse mais para cima. O naturopata disse que não havia nada a fazer, depois fui também para a medicina convencional, então comecei a trabalhar em mim, começando a fazer uma meditação todos os dias, a visualizar a minha pele perfeita, como sempre foi, e portanto há cerca de mais ou menos um mês, nem tanto, eu levantei-me de manhã, fui tomar o meu banho, isto foi mesmo de um dia para o outro, eu não estou mesmo nada a exagerar, está aqui o meu marido que não me deixa... E desapareceram, ok? Se é a fé que eu tenho aqui dentro, se é aquilo que me move a andar aqui, não é esta... Não importa, eu sei que nós temos esta capacidade, nós temos a capacidade da autocura, nós temos a capacidade de fazer aquilo que nós viemos para cá fazer, não é? Este aprendizado, chegar a este aprendizado, fazer esta caminhada. Então, se esta inteligência interna nos dá a capacidade de nós respirarmos por toda a nossa vida, uau! Nós não precisamos de mais nada. A partir daqui vem tudo. E eu sou profundamente grata por ter ido fazer aquela formação. Foi a partir daquela... Aquela não é uma formação técnica, vai muito além disso. E tu sabes disto, não é, Ruth? Eu sou eternamente grata. A gratidão faz parte de mim, em todos os sentidos, de ter ido para aquela formação, não é? E, Susana, eu não sei se disseste aqui, porque isto, tu tens todo um percurso que é muito marcante e muito, deste mesmo uma grande volta à tua vida, porque tu, a Susana, a formação ainda não tinha acabado e tu despedes-te, não é? E depois é que não é só foi o tu despedires, mas foi todo o suporte de repente que o teu chefe te dá, a forma como saíste foi milagrosa, e para além disso tu abres uma escola, e isto também é importante dizer, porque isto depois tem tudo a ver com a frequência, com aquilo que falámos ontem, não é? Tu abres uma escola e tens sempre alunos, não foi uma coisa que foi difícil, por isso simplesmente tu abres a escola... Daí foi logo, não é? Além que praticamente não sou conhecida na área, não é? E tenho tido 2 convites, dou aulas também em clínicas, também yoga mais integrativo, ou seja, já tenho muitos alunos mesmo, e não só no meu espaço, ou seja, os convites vão sempre surgindo. Sim, eu lembro-me que a Susana partilhou comigo, assim, Ruth, a abundância é tanta que eu estou a começar a perceber que eu tenho que dizer não. A abundância no sentido dos convites, das coisas que estavam a vir ter com a Susana, e a Susana dizia, eu tenho que gerir é um não, porque as coisas simplesmente vêm de tal forma, e Susana, ouvir, eu sei que para as pessoas que estão do lado lá, às vezes basta só ouvir outras pessoas para agregar, sabes, a visão, para sentir isso no coração e dizer, uau, isto é possível, isto é real. Por isso, obrigada, Susana, por, mesmo nas tuas férias, ter estado aqui a comunicar connosco, a dar o teu testemunho, e obrigada por me inspirares também a mim. Para mim também foi uma honra caminhar e continuar a caminhar contigo. Boas férias, continuação de boas férias, Susana, obrigada. Um beijinho para todos, tchau, beijinho. Bom, agora aqui o último testemunho, e assim também é a Ana Lúcia. A Ana Lúcia Matos também tem assim uma grande reviravolta. Na verdade, esta mulher fazia parte do mundo da televisão e hoje em dia a vida dela é assim também uma grande volta, e é alguém que está dedicado aos outros, a ajudar os outros, mas primeiro fez todo um percurso dentro dela própria
e que se realmente começou a trabalhar diariamente e é uma mudança de vida também ela radical, por isso vou partilhar aqui também convosco mais uma inspiração, mais um presente. Ana? Muito boa tarde a todos e a todas. Então, é um privilégio enorme poder estar aqui a partilhar um pouco daquilo que foi o meu percurso desde que a Ruth entrou na minha vida. Curiosamente, a Ruth entrou na minha vida numa fase bem bonita, numa frequência bem bonita em que eu estava grávida pela primeira vez, da minha filha Alice, que tem 6 anos, e eu entrei pela casa dela sem saber que iria entrar na casa dela, ainda sem saber assim muito sobre a Ruth, e por termos também uma grande irmã em comum, mais tarde, quando realmente eu já estava numa fase com 2 filhos, numa fase em que foi realmente um desabar, foi assim um furacão que passou aqui na minha vida, não é? Um terremoto, não sei, foi assim algo que foi avassalador. E na altura onde eu estava completamente naquele zero, não é? Acho que ainda abaixo de zero, em que sem chão a Ruth volta a entrar na minha vida e é difícil não me emocionar porque ela salva uma vida. Ainda que ela diga que não, ela salva uma vida. E ela diz que não porque realmente ela tem sempre esta sabedoria, não é? Que nos transmite e que eu hoje entendo e que passa às minhas alunas, que é, somos nós que nos salvamos, ninguém salva ninguém. Mas foi pela mão dela, pela guiança dela, pela luz dela, que me trouxe outra vez cá em cima. Numa fase em que eu, por repetição de padrões de infância, por muitas coisas que nós, enquanto alma, vimos aqui este plano de trabalhar, e foi aí quando eu comecei a trabalhar em mim, a trabalhar com a Ruth, e depois quando fiz parte, obviamente, desta grande transformação, que eu digo que foi mesmo um renascimento. Esta formação eu não fui com o intuito de ser professora, jamais me ocorreria. Eu fui numa altura que fiz um retiro com a Ruth, que foi o meu renascimento, foi onde eu fiz o meu próprio parto, que coincidiu precisamente quando eu fiz o meu aniversário, os meus 40 anos, e foi uma transformação tão grande e ainda havia tanto caminho, foi quando eu comecei a despertar e a ter essa consciência, que depois a formação foi só para eu continuar a trabalhar em mim. Não foi para eu ser professora. Eu pensava que depois, quando recebesse o diploma, tanto de yoga como meditação enquanto professora, iam ficar na gaveta. Eu fui para trazer essa sabedoria, porque já tinha sido muito transformador no retiro, e então foi uma maneira de eu fazer um retiro durante uns meses largos, não é? Em que eu regressava, mas ainda sempre com aquele receio se voltaria no próximo mês seguinte. E a verdade é que o caminho foi-se abrindo, os passos foram dados, sem ação, sem movimento nada acontece, e realmente eu fui elevando a minha frequência para uma frequência de gratidão, de amor próprio acima de tudo. Eu comecei a assumir as rédeas da minha vida, comecei a ganhar esta consciência de trabalhar a minha frequência, e foi aí que eu desvendei que a chave estava no meu nome. O meu A de Ana, o meu L de Lúcia, o meu M de Matos, mais o amor próprio, que foi o que eu descobri no final desta formação, dava então o nome de alma, com que eu hoje sou aqui reconhecida também pelo meu trabalho, enquanto professora de yoga e meditação. E é um privilégio estar hoje também aqui a passar todos estes ensinamentos que eu aprendi com a Ruth, com o Tiago e também com estas irmãs de jornada. Foram 13 mulheres que nos juntámos e que aprendemos umas com as outras também. Foi muito transformador. Foi numa fase que cada uma delas me acrescentou também com a sua sabedoria, com o seu abraço, com o seu colo. E então temos aqui uma ligação que se permanece até hoje e realmente transforma vidas, realmente traz-nos para outra consciência, traz-nos, acima de tudo, para nós sabermos e não termos dúvidas daquilo que nós já somos. É só um recordar daquela divindade que existe
desta comunicação interna. E através da meditação, através das práticas dos asanas, não é? Este yoga, esta filosofia que também me apaixona, eu consigo sempre conectar-me com a minha essência, eu consigo ouvir a voz de Deus a comunicar comigo. Porque é nesta escuta em que nós conseguimos nos abrandar, desacelerar e começar a ouvir esta voz que muitas das vezes nós procuramos cá fora, através de uma opinião, de um amigo, de um familiar, de um colega. E afinal esta voz é nossa. E esta voz, obviamente, que me guiou até à Ruth e que hoje, com tudo aquilo que ela me passou, com todos os seus ensinamentos, eu consigo atrair por ressonância, por atração, outras mulheres, outros alunos também, que são, assim, mulheres que estão a passar também por desafios que na altura eu, melhor do que ninguém, senti na pele, eu experienciei-os, não é? Vivi-os na prática, e agora poder aplicar toda esta sabedoria, toda esta mestria, todos estes conhecimentos é assim um privilégio gigante, porque realmente sinto que estou também a deixar as sementes, não é? Porque nós acabamos por nos ligar todos. A semente que Ruth me dá, eu dou às minhas alunas e acabamos por nos unir aqui neste todo. E o Dharma é exatamente isso que a Ruth falava ontem. Apesar de se dividir em dois, o Dharma que nós temos para o todo e o Dharma individual. E então, esta plenitude de viver no absoluto, com a felicidade, com a gratidão, com a abundância que existe dentro de nós e poder ativar esses gatilhos também nas pessoas que também estão a passar esse momento, esse desafiante, mas que rapidamente conseguem vir descobrir toda esta magia, toda esta divindade que existe aqui dentro e que nos conecta uns aos outros. Então nós estamos sempre ligadas. A Ruth consegue-me sempre levar para uma frequência muito... não é as palavras, não é a comunicação, é a energia que chega primeiro, não é? E estar aqui hoje como exemplo significa que o trabalho foi muito bem feito, Ruth. Eu também estive à altura, não é? Por ter conseguido atrair a Ruth para a minha vida e hoje estar aqui é assim um privilégio, enche-me de orgulho seguir os passos desta grande mãe, que é a Ruth, e hoje sentir que tenho alunas também deste lado a acompanhar e a ver a transformação delas, também linda, não é? Portanto, isto é tudo mágico, é tudo lindo e eu sou internamente grata. A minha vida, a minha alma está conectada à tua e gratidão por tudo que tu és. E que... Olha, Alma, eu estava-te a ouvir e é muito engraçado, estava a ouvir a Alma, estava a ouvir a Susana e pensei assim, é incrível, eu costumo dizer muito isto, não é? Que nós somos grandes professores, todos uns dos outros, todos. E na nossa vida somos sempre, em alturas, professores, em alturas, alunos. Mas estava a ouvir a Susana e a Alma e pensei assim, eu podia deixar as duas a dar aula. Eu podia deixar as duas a dar a aula, porque vocês seriam inspirados, poderiam não fazer nenhuma prática que só o estar a ouvir, só o perceber que realmente nós também temos aqui a Sara Madureira, que acabou de deixar nos corações. É mais uma aluna que fez connosco a formação. Uma aluna que se despediu, que estava na área da saúde, e eu costumo dizer, eu já lhe disse a ela, que eu acho que ela vai continuar na área da saúde, mas a ensinar, juntar à sabedoria que ela já tem, agora toda a sabedoria do yoga. Então, olha, temos aqui outra aluna, a Andreia, querida Andreia também, aqui da formação, e foi muito bonito para mim, porque estava a pensar, eu podia deixar vocês as duas a falar, e vocês dariam a aula e deixariam estas pessoas com frequência bem lá em cima. Portanto, obrigada, Alma, obrigada, Susana, um beijinho, obrigada mesmo por terem deixado aqui esta energia maravilhosa a quem se está a ouvir. Sim, olha, a Sílvia, que faz parte da comunidade, diz que é uma excelente ideia termos testemunhos para o nosso Chá das 5, que é uma atividade que vai passar a existir também dentro da comunidade. E sim, podemos começar a trazer testemunhos de pessoas que... E sabem, era isto muito que eu queria que vocês sentissem.
por exemplo, foi algo que eu fiz muito nos meus livros. Eu posso estar a escrever um livro e passar o meu testemunho, e outra coisa é trazer para o meu livro tantos outros testemunhos de vida. Eu estou-me a arrepiar. E porque também me emocionou estar a ouvir as alunas, não é? E perceber como é tão bonito a forma como a energia se propaga, se expande, se contagia, porque energia impacta energia. E se energia impacta energia, porque é que nós não vamos começar a fazê-lo de uma forma extremamente poderosa, impactante, não é? Eu realmente continuo a dizer, eu e o Tiago e a nossa Joana, que também faz parte da equipa de professores, somos veículos. Agora, a transformação depende de toda a dedicação. A Susana, a Alma, o facto de elas neste momento terem mudado, transformado a área profissional, tudo, não é só a área profissional, a área pessoal, começou sempre e começa sempre na área pessoal, começa de um profundo trabalho interno. Como dizia a Susana foi muito firme. A Susana dizia-me, Ruth, eu escolhi aquela meditação dos chakras e todos os dias, porque a Susana deu uma meditação para a turma, que foi a que escolhemos para ela, e a Susana disse assim, foi em cheio, porque era esta a meditação que eu precisava para mim. E a partir daquela repetição, a Susana começa a mover, como nós todos temos essa capacidade, a vida dela. Então, tão bom também estar aqui a ler as alunas e também saber quem está desse lado foi impactado positivamente por estas mulheres, pela energia que elas têm, pela força que elas têm e que decidiram usar. Porque a verdade é, potência todos temos, a energia todos temos, mas como é que a estamos a usar? Porque, como eu dei a explicação nestas duas aulas, nós estamos sempre a usá-la. Infelizmente, muitas vezes não a nosso favor e sim contra a maré e contra aquilo que nós desejamos. Antes de irmos para a prática, eu quero muito fechar esta aula com uma prática. Esta prática vai incluir, e temos sempre que começar por aqui, respiração. Quando tu queres trabalhar a tua energia, harmonizar, tu deves sempre começar pela respiração. Isto é a base. Há outras, mas eu estou a partilhar exercícios simples, está bem? Que tu podes incluir na tua vida. Depois, passamos para a importância da conexão ao céu, à terra e ao mundo intermediário. Depois vais trabalhar a coerência. Tudo isto pode parecer muito complexo, mas é extremamente simples. Vais trabalhar a coerência vibracional. E aqui nós começamos pela maior bússola. A bússola é o coração. E é no coração que começa a coerência. E assim que começa essa coerência no coração, ela sobe, comunica com o nosso cérebro e, portanto, nós aliamos esta coerência, estas vibrações do coração com a mente, com a palavra e com as ações. E depois vamos terminar ali com a parte e com a importância da receptividade. Antes de irmos para aqui, e porque eu quero terminar mesmo com o exercício e depois não ativar a mente de ninguém, não irmos para esse lado, falar-vos aqui do que a Susana e a Alma estavam a partilhar. Nós temos as portas abertas para a formação que vai iniciar-se em setembro. Começamos em setembro mais 5 meses de uma viagem e ao longo destes 5 meses, todos os meses, os alunos vêm fazer um retiro imersivo em modo de formação connosco, em Amação, onde vão aprender todas as técnicas. E vocês tiveram um cheirinho, não é daquilo que é a filosofia, mas vão aprender todas as técnicas, vão aprender a filosofia. Acima de tudo, olhar para a filosofia do yoga como isto é como eu o defino, é o autoestudo do meu corpo, de todas as minhas camadas, de como é que isto, que não é só o físico, funciona, porque nós estudamos desde o corpo físico ao corpo energético, à psicologia energética, quando estudamos desde os chakras, os 7 sténios em cada chakra, porque nós temos formação de diferentes portais a cada sténio da vida, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, por aí fora. Portanto, a formação em si eu vejo a filosofia do yoga como o autoestudo de mim próprio, que é isto já ninguém pode tirar. Este poder, esta sabedoria de como é que funciona a mente, o corpo, a parte energética, a parte mental, já ninguém me tira.
E eu costumo dizer à minha mãe, eu dou sempre muito este exemplo e a minha mãe ainda hoje se ri com isto, porque eu faço muitas formações e, obviamente, eu já estava na minha casa e a usar todo o meu dinheiro para ir à Índia e voltar muitas vezes da Índia e não ter nada. Ou seja, pelo menos em termos de dinheiro, estava a zeros. Mas eu sabia que eu ia lá buscar uma grande herança e que no mundo da manifestação, nós vamos à frente da manifestação. Nós normalmente queremos dizer assim, eu só dou o passo quando eu vir que está lá o chão. Mas quem trabalha com a manifestação e aprende a trabalhar com a manifestação sabe que nós vamos sempre à frente. Nós damos o passo no invisível para que o visível se torne possível. Então, muitas das vezes, eu e o Tiago fomos para a Índia com o valor para as passagens, para as rendas e para a formação lá. O chegar era logo se vê. Então, houve numa das vezes que eu disse à minha mãe, olha, eu vou novamente à Índia, eu sinto que eu preciso fazer mais uma formação, porque quanto mais sei, mais eu consigo ajudar-me, mais eu consigo ajudar as pessoas à minha volta. E a Índia, porque sempre que chega ao momento, acontece qualquer coisa ao meu coração, parece que o meu corpo estremece, faz-me vibrar de uma maneira e eu digo, pronto, a Índia está a chamar por mim, a Índia já está a chamar por mim. Então, uma das vezes, a minha mãe disse-me assim, filha, mas tu não precisavas de um sofá lá para casa? Porque eu lembro-me sempre muito deste exemplo, e este exemplo faz-me rir. Disse, filha, mas tu não precisavas de um sofá, vocês não iam comprar um sofá? E eu sorri e disse assim à minha mãe, mãe, quando eu for embora desta vida, eu não vou levar o sofá comigo. Contudo, esta herança que eu tenho estado a beber, que me tem ensinado tanto para o meu corpo físico, para a minha saúde mental, emocional, para a concretização dos meus sonhos, que já ninguém me tira, para eu estar onde estou hoje, essa é a maior herança que eu tenho e que eu acumulo. O sofá é só um sofá. Eu estou emocionada, mas também me dá vontade de rir. E a minha mãe, com aquela sua humildade e sabedoria, olhou para mim, silenciou-se e disse-me assim, tens razão, filha. O sofá é só um sofá. Essa foi a tua frase do retiro, Cláudia. Dá um passo no invisível para que o visível se torne realidade. E, na verdade, muitas das nossas idas à Índia foram assim. Até a da China foi assim. Mas isso é um tema que eu vou contar este mês à comunidade na nossa aula. Portanto, as portas estão abertas para esta formação. Começa em setembro, são 5 meses a vir fazer retiros connosco mensalmente, são aqui vários dias mergulhados connosco, e para além disso têm várias coisas incluídas, como têm as mentorias em grupo no final da formação, a comunidade faz parte da formação, ou seja, enquanto a pessoa está a fazer a formação de yoga e meditação, não é só para quem quer ser professor, vocês fazem e ficam com certificado de professor, ou seja, certificação professor de meditação, certificação em professora de yoga, são duas. Ou só de yoga, se assim desejarem. Esse certificado está lá, mas o maior certificado é o invisível e é para quem quiser usar isto para a vida. Porque primeiro é sempre o meu conselho, vai por ti. O que é que acontece a seguir logo se vê. Porque eu tenho alunos e alunas que fizeram esta formação e usaram isso em modo empresarial. Por exemplo, trabalham com liderança, trabalham com pessoas e utilizaram todo esse conhecimento na forma de liderança e o trabalho que fazem é extraordinário. Portanto, isto é realmente uma formação para a vida e a forma como eu encaro a vida. Se não, também tem a comunidade Decide, que não é Decide, mas é Decide em inglês de semente, e que podem também fazer parte e até o dia 11, que é até esta sexta-feira, têm assim valores especiais para se juntar. E dito isto, vamos passar à parte da prática, trazer esta prática para o nosso almoço. E agora é muito simples. Eu só vou precisar de ensinar que tu vejas 2 tipos de respiração. O resto eu vou-te guiar e tu só precisas te deixares ir, ok? Então, primeira respiração, eu vou pedir que tenhas as mãos apoiadas nas pernas. E quando fizermos a inspiração profunda, eu vou pedir que o teu tronco e a tua cabeça se movam. Ou seja, tu sentes que há uma abertura do coração, uma abertura do peito. E eu inspiro e olho para cima.
E ao expirar, eu faço um movimento contrário. Eu trago o queixo ao externo e faço uma curvatura. Inspiro com os meus olhos fechados, cabeça na direção do céu. Expiro. E faço esta curvatura. Tu vais aprender algo muito, muito, muito simples para mudar e elevar a tua frequência. Segunda respiração. As mãos estão na zona do baixo ventre. E ao inspirar, vais subindo as mãos até abrir completamente os braços e deixá-los voltados para cima. Inspiras. Fazes aqui uma espécie de chapéu em cima do chakra da coroa, em cima da cabeça. E ao expirar, vais banhar todo o corpo físico e o energético com a energia que vais trazer. Mas isso eu explico durante a prática. Desce até à zona do baixo ventre. Desta forma. Estas são as únicas práticas que precisas de saber. O resto eu estou a conduzir. Também é só. Agora aquilo que eu peço é, coloca-te numa postura confortável, que as tuas costas estejam direitas e deixas-te levar. Vamos começar com a prática de respiração. Vou pedir-te que feches os teus olhos e neste momento tu colocas-te num estado de receptividade para aprender, para elevar a tua frequência. Então, ao fechar os olhos, automaticamente tu dás uma ordem, a ordem de ficar aqui. Totalmente conectado ao teu corpo físico, mental, energético. A respiração começa a serenar. O ritmo cardíaco começa a serenar. E com as mãos apoiadas no joelho, através da respiração, tu começas a conectar-te com a energia que existe dentro e fora de ti. Inspira, inspira e começa a elevar a cabeça na direção do céu e o peito abre. Inspira profundamente. Expira. Faz um movimento contrário. Trabalhamos aqui a expansão e a contração. Faz parte do movimento da vida. Inspira. Olha ao céu. Expira. Deita o ar fora. Contrai e relaxa. Inspira, expande e eleva a cabeça. Expira e derrete. Inspira, expande.
Expira, relaxa e contrai. Quanto mais profunda a tua respiração, mais profunda a conexão. Inspira, conecta-te com o céu, abre o peito. Expira, traz a cabeça abaixo, conectando-te com a terra, com o corpo. Inspira, expande. Expira, relaxa. Relaxa. Quanto mais profunda a respiração, mais profunda a conexão. Insiste. Mais uma vez, inspira. Expira. Mantendo esta conexão e o ficar dentro, totalmente dentro de ti, coloca as mãos abaixo do umbigo. E numa só inspiração começa a elevar os teus braços. Elevas os braços. Atravessas todos os centros, os portais e os chakras e elevas os braços acima da cabeça. E ao abrir os braços, a intenção é a conexão ao todo. Ao céu, à terra, ao mundo intermediário. A todo o cosmos. Com os meus braços abertos, há uma ligação ao todo. Inspira. Traz os braços acima da cabeça. Fecha esta corrente acima da cabeça. Expira e espalha a energia que tiveste a receber por todo o teu corpo. Expira. Espalha por todas as tuas camadas. Inspira. E ao inspirar e trazer os braços acima, tu já estás a elevar a tua energia. Estás a puxar a energia da terra, a conectar-te com o céu, a conectar-te com o mundo intermediário, a conectar-te com o todo. Então deixa os braços abertos. E conecta-te a toda a energia que está à nossa disposição. Inspira e traz o melhor dessa energia para dentro. Estamos a trazer essa energia para o campo. Inspira, inspira, inspira. Fecha acima da tua cabeça. Expira e expande, espalha. Espalha por todas as tuas camadas, fazendo as mãos descer ao longo do corpo, ao longo dos chakras. Inspira. Abre-te para esta comunicação, braços bem abertos, comunicação consciente com o todo.
Inspira de forma profunda e traz o poder desta energia para o campo. Inspira. 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 E desce. Espalha e absorve. Espalha e absorve toda esta energia pelas tuas diferentes camadas. Uma última vez, inspira, trazemos a energia da terra, elevamos a energia, elevamos a energia, elevamos a energia. Abrimos espaço para a comunicação com a fonte inesgotável de prosperidade. Então deixas os braços abertos para essa prosperidade que inclui tudo. O amor, o jubilo, a plenitude, a gratidão. Inspira, 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 inspira. Traz esta energia para o teu campo, fecha o circuito e espalha. Espalha e deixa todo o corpo, campo áurico, corpo energético, corpo físico, receber. A tua energia, nesta altura, já está mudada. Relaxa. Relaxa as tuas mãos. E 2, 3 segundos só para observar o que é que está a acontecer ao corpo através destas respirações. Traz agora as tuas mãos ao coração. Tão simples quanto isto, vou pedir-te que te conectes com o teu coração, com o batimento cardíaco. E ao pousares as mãos, tu já estás a transmitir coerência, tranquilidade, foco. Sente que estás a inspirar e a expirar para o coração. O coração está a receber. Quando eu pôs as mãos no meu coração, ele automaticamente sabe que eu estou a comunicar com ele. Então eu estou a potenciar a comunicação e o estímulo da inteligência do chakra do coração. Podes pousar as tuas mãos. Já regressamos aqui. Foi aqui uma pequena ativação. E vais trabalhar numa imagem muito importante. Eu vou pedir-te que te vejas com os pés descalços e assentes na terra. E vais-te ver quase como se fosse uma árvore. Os pés estão num profundo contacto com a terra, os braços estão elevados como se fosse a árvore que tem os seus galhos a apontar para o céu, os teus braços estão elevados a apontar para o céu. E tu sentes-te no centro da terra, no centro do céu, no centro do mundo intermediário. Crias esta imagem, esta ordem, estás em contacto com o oceano cósmico, conectado a 3 realidades que formam uma só.
Os teus pés firmes, firmes, firmes na terra. E os teus braços esticados para o céu, a partir dos pés, tu enraizas-te à terra. A partir das mãos e do topo da cabeça, tu estás a criar uma ligação com o céu. E o teu coração cria a ligação entre os três mundos: terra, céu e o mundo intermediário, conectando-te assim ao cosmos, à totalidade. O coração une os três e o todo. Quando nós trabalhamos a visualização, despertamos Vijnanamaya Kosha. É a camada da intuição. Então cria esta imagem forte, mesmo forte. Tu sentes-te exatamente no centro de tudo, criando uma ligação ao todo. Raízes fortes a partir dos pés, conexão forte a partir da cabeça, das mãos que recebem e do coração que liga tudo. Tudo te atravessa e tudo te liga ao todo. Vagarosamente, vais começar a trazer as tuas mãos das pernas vagarosamente para poderes sentir a energia que se está a movimentar no corpo agora. Vagarosamente tu trazes as tuas mãos de regresso ao portal cardíaco. Pousas. E continuando a alimentar esta imagem na qual tu estás no centro do todo, de tudo. Tu vais colocar o teu coração a sentir as mais elevadas frequências. Conecta-te neste momento a tudo o que te faça sentir amor. A tudo o que te faça sentir gratidão. A tudo o que te faça sentir alegria, plenitude. Fica aqui, traz todas as imagens, as pessoas, os momentos, as memórias, tudo o que potencia o amor, a gratidão, a alegria, a plenitude. Sem pressa. Quanto mais tu sentes, maior o poder da tua frequência. Então, se estás a sentir amor, intensifica esse amor. Se estás a sentir gratidão, intensifica, intensifica, intensifica essa gratidão. Intensifica a alegria.
quanto maior é o poder desse amor, quanto mais forte ele vibra, quanto mais forte vibra a gratidão, a plenitude, mais a Terra, o céu, o mundo intermediário e o cosmos recebem as tuas altas frequências. Intensifica. Sente ainda mais amor. Sente ainda mais gratidão. Mais alegria. E eu convido-te a espalhar esse amor, essa alegria, gratidão por todas as pessoas que estão ligadas aqui e agora. Seja as que estão a ouvir em direto e as que vão ver depois, recebem esta frequência. Potenciam e espalham esta frequência. Podes abrir as mãos como quem está a dar. E para a vida, e porque a vida é um espelho de mim, eu envio este amor, este estado de graça, esta plenitude, este júbilo. Todo o meu corpo vibra com estas altas frequências. É uma chave de transmissão. É uma chave de transmissão. Abre as tuas mãos, abre os teus braços. E quem emana, o emissor é sempre também o receptor. Com os braços abertos, coração treinado, com as palmas das mãos voltadas para cima. Tu estás na postura de receptor, a postura de receptividade. E estes últimos minutos eu peço-te apenas, depois de vibrares nas mais altas frequências, abre-te apenas a receber. Para se viver em plenitude e prosperidade é preciso primeiro ser receptivo. Abre-te a receber. Abre-te a receber. Inspirando e expirando, eu confio na própria força da vida. Porque quando eu estou no meu melhor, eu rendo-me e eu deixo-me ir. E o que é meu, naturalmente encontra o caminho até mim. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando.
tu recordas-te que o emissor é sempre também o receptor. Traz as tuas mãos ao peito, como quem quer agradecer tudo, o dia de hoje, o agora. Como quem quer agradecer a si mesmo, à vida, a todos os seus presentes. Agradecer à Alma e à Susana que vieram dar o seu testemunho, para que mais pessoas acreditem, para que mais pessoas façam diferença. E é neste estado de gratidão que eu fecho a aula de hoje e que também eu te agradeço por aqui estares, por fazeres diferente. E este exercício tão simples, deve ser praticado, praticado, praticado. E o meu convite é, depois de fazeres isto aqui e agora, hoje, observa como é que decorre o resto do dia. Um grande beijinho, Joana, um beijinho, Andreia, Cláudia. Eu não sei porquê, mas eu de repente desapareci. A Andreia está a dizer que está a arrebentar de felicidade. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem aí. E já sabem, se quiserem continuar a trabalhar esta energia, esta frequência, a adquirir estes conhecimentos, têm ou a nossa casa de seed, ou têm aqui esta formação que abre as portas em setembro e que vão ser assim, 5 meses a viver aqui em Mação connosco, em modo retiro, não é? E é uma jornada mesmo muito bonita. Nós vamos enviar um e-mail com todas as informações, mas seja aquilo que for o percurso, só estes 3 dias já fizeram com certeza toda a diferença. Agora, por favor, não arrumes numa gaveta, traz para a tua vida e vê verdadeiramente com os teus olhos como é que tudo muda. Este exercício agora é o exemplo disso. Até já e obrigada por estarem desse lado. Nuno, um beijinho. Rui, um beijinho. Daniela.